gente? Mais uma vez sejam todos bem-vindos ao canal Mate Matemática. E aqui quem vos fala é o professor Antônio Marques. Nossa aula de hoje é de matemática dentro da geometria plana. Estudarmos um pouco sobre a área de figuras planas. Temos a imagem do triângulo, quadrado, losango, retângulo, trapézio e círculo. Cada uma dessas figuras planas está especificado a sua forma algébrica, que possibilita encontrar a área dessa figura. Então a área é uma região limitada, certo? Ela é um espaço territorial limitado, tá ok? Então nessa figura faltou especificar a expressão que possibilita calcular a área de um polígono regular. Então, o polígono regular é o polígono cujos lados possuem o mesmo tamanho, a mesma medida, ou seja, tem lados congruentes. Mas é bem simples, a expressão é o perímetro vezes o apótema dividido por 2, onde o perímetro é a soma dos lados de um polígono. Porém, na próxima aula, ela será destinada só dentro da superfície, né, dessa superfície poligonal, aonde vou também mostrar como encontrar a apótema de um polígono regular. Beleza? Então vamos para a nossa lista de exercícios, tá certo? Nossa aula geral lista de exercícios dentro da geometria plana. E aqui vamos partir para a primeira questão. Questão de número 1, certo? Então a questão de número 1 diz o seguinte. Vou passar para cá para o cantinho. Então, determine a área de uma sala quadrada, sabendo que a medida de seu lado é 6,45 metros. Ok? Então, para resolver essa questão, nós vamos ter aqui a figura, certo? O quadrado ele é uma figura plana, cujos seus lados são congruentes e o ângulo interno, cada ângulo mede 90 graus, ou seja, possui 4 ângulos retos. E assim, pela expressão algébrica, nós vamos ter que A de área, L de lado. Então, a área é igual a lado ao quadrado, L ao quadrado. Então, L ao quadrado é L vezes 0. Então, olha aí, olha. Essa expressão, para calcular a área de qualquer quadrado, basta apenas multiplicar os lados, né? O lado que é a base e a altura, que são dois. É uma figura bidimensional, nós temos comprimento e largura. Ok? Então, lado vezes lado. Então, assim nós vamos ter 6,45 vezes 6,45. Nós vamos ter 41,60 metros quadrados. Porque metros quadrados, uma figura bidimensional, duas dimensões. Metro vezes metro, metros quadrados. Beleza? Vamos para a segunda questão. Na segunda questão, nos diz o seguinte. Calcule a área de uma praça retangular, sabendo que as medidas do comprimento e largura são, respectivamente, 50 metros e 35,6 metros. Beleza? Então, olha como é simples, gente. Nós temos aqui a figura, ok? Então, nós temos aqui um retângulo. Tá ok? Então nós temos também uma figura bidimensional, uma figura plana, onde nós temos aí o comprimento de 50 metros e a altura aí de 35,6 metros. Dentro da expressão nós temos que A é igual a B vezes H. Assim o A é de área, o B de base e o H de altura. Dentro da expressão nós vamos colocar base vezes altura, 50 vezes 35,6. E nós vamos encontrar aí que a área dessa praça retangular vai ter uma área de 1.780 metros quadrados. Metros quadrados, figura bidimensional, duas dimensões. Metro vezes metro, metros quadrados. Ok? Bem simples. Vamos para a terceira questão. Na terceira questão diz o seguinte, olha, nós já vamos trabalhar com outra figura, certo? Já trabalhamos com o quadrado, já vamos aí o retângulo, agora vamos para o triângulo.
Determine a área de um triângulo sabendo que sua base mede 5 centímetros e a sua altura mede 2,2 centímetros. Assim nós vamos ter aqui a figura, triângulo. Então nós temos aí base, né, seu segmento horizontal e a altura vertical. A altura vertical, minha gente, quer dizer que ele será sempre perpendicular à base. Perpendicular diz que o ponto comum entre essas duas retas, o ponto em comum, forma ângulo de 90 graus. Ok? Dentro da expressão algébrica, nós temos que A é igual a B vezes H dividido por 2, onde A é a área, certo? Então, nós vamos ter aqui base vezes altura, então 5 vezes 2,1 dividido por 2. 5 vezes 2,2, né? Tinha falado 2,1 menos 2,2. Vai dar 11. 11 dividido por 2, nós vamos ter 5,5 centímetros quadrados. Centímetros a grandeza, então centímetros vezes centímetros, centímetros quadrados. Beleza? Bem simples, bem prático. Vamos para a questão de número 4. Questão número 4 se trata da seguinte natureza. Calcule a área de um losango, sabendo que sua diagonal maior mede 5 centímetros e a diagonal menor mede 2,4 centímetros. Assim nós vamos ter aqui a figura, beleza? Então nós temos aqui a figura losango. Então, o losango é um quadrilátero, onde seus lados são iguais. Porém, os seus ângulos internos não possuem todos as mesmas medidas. Um quadrilátero, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero dá 360 graus. E as características do losango, a primeira é que os lados deles são iguais. Segunda, pares de lados paralelos, certo? 2 a 2, paralelos. E a outra característica é que os ângulos opostos são também congruentes. Assim, mais outra característica, tem dois ângulos agudos. Um ângulo agudo é o ângulo que é maior do que 90, maior do que 0 grau e menor do que 90. E dois ângulos obtusos, onde os ângulos são menor do que 180 e maior do que 90. Beleza? Então nós vamos ter aqui, ó, diagonal maior. Então bem simples, né? Acredito que dê para vocês compreenderem, diagonal maior. Nós vamos ter aqui a diagonal menor. Existe a expressãozinha algébrica com a fórmula de calcular a área do losango. D maiúsculo vezes D minúsculo, dividido por 2. Aonde nós temos que A de área, D maiúsculo. O D maiúsculo é de diagonal maior e o D minúsculo de diagonal menor. Beleza? Assim, nós vamos ter que o cálculo de A vai ser 5 vezes 2,4. Então, nós vamos ter aqui 12 dividido por 2, nós vamos ter que a área vai ser igual a 6 centímetros quadrados. Beleza? Mais uma vez, centímetros quadrados, que é uma figura bidimensional, centímetros vezes centímetros, centímetros quadrados. Questão de número 5 chegando. Questão número 5 diz, ó, calcule a área de um trapézio cujo base maior mede 12 centímetros e base menor 3,4 centímetros e a altura 5 centímetros. Então nós temos aqui a figura de um trapézio, tá ok? Então temos aqui um trapézio, também gente, o trapézio é um quadrilátero. O quadrilátero se classifica em paralelogramos e se classifica aqui também em trapézios. Trapézios, nós temos trapézios isósceles, trapézios escalenos e trapézios retângulos. Então, retângulo, ângulo reto, isósceles tem dois lados iguais e escalenos, os lados são todos diferentes. Então, nós temos aqui a figura de um trapézio isósceles, certo? Nós temos duas bases aí, B maior, Bzão, que é o B maiúsculo, base maior, B minúsculo, base menor. Dentro da expressão, nós vamos ter aqui que A vai ser igual a 12 mais 3,4 vezes a altura, que é 5, dividido por 2. Resolve-se primeiro, dentro do processo matemático, né? Resolvemos primeiro o que tem no parênteses, né? Então, vamos 12 mais 3,4 vai dar
15,4 vezes 5, então 15,4 vezes 5 vai dar 77. 77 dividido por 2, nós vamos ter 38,5 centímetros quadrados. Assim, a área desse trapézio é igual a 38,5 centímetros quadrados. Beleza aí? Então vamos para a questão de número 6. Pronto. Na questão de número 6, nós temos aqui a circunferência. Tá certo? Diz assim, calcule a área de uma circunferência de diâmetro igual a 50 centímetros. Então, gente, circunferência e círculo. Então, na geometria, certo? Na geometria, a circunferência, ela é uma linha curva, tá certo? Fechada, cujos pontos, os pontos são equidistantes a um ponto fixo. E esse ponto fixo é o centro, certo? Já o círculo, tá certo? Já o círculo, nós podemos dizer que o círculo é toda a área interna de uma circunferência. Então, quando se fala em área, aqui se colocou circunferência, então a área é toda aquela região interna da circunferência. Beleza? Porque as questões às vezes vêm dessa natureza. Calcular a área do círculo e calcular a área da circunferência. E o aluno pode aí confundir, né, em calcular o comprimento da circunferência, que é totalmente diferente de área. Certo? O comprimento da circunferência é como se fosse o perímetro de uma circunferência. Tá certo? Que diz que vai ser 2π. É 2π vezes o raio. Beleza? Então vamos calcular aqui a área. Então ele diz que o diâmetro é igual a 50. Então, gente, eu trouxe aqui, dentro dessa explicação, tem aqui o círculo. Tá certo? Então o círculo, a área do círculo é igual a π vezes o raio ao quadrado. Então a área, tá certo? E aqui eu trouxe uma figura mostrando a circunferência. Então, dentro da circunferência, nós vamos ter aqui que o perímetro é 2π vezes o raio, já a área é π vezes r ao quadrado. Então, o diâmetro, ele é segmento que ele vai de um ponto dentro da circunferência pelo centro da circunferência a outro ponto. Então, o diâmetro é igual a 2 raios. Então, quando ele diz que o diâmetro é 50, então, se o diâmetro é igual a 2 raios, então o raio é a metade do diâmetro. Se o raio é a metade do diâmetro, então nesse nosso caso aqui, o raio vai ser igual a 25, que é a metade de 50. Beleza? Então nós vamos ter aqui a área, né? Vai ser igual ao π, né? Que a área é π vezes o r ao quadrado. Então aí o raio vai ser 25 ao quadrado. 25 vezes 25, nós vamos ter 625π centímetros quadrados. Então aqui é a resposta. Se a questão lhe der o valor de π igual a 3,14, algumas questões arredondam o valor do π para 3, para você encontrar o valor mais aproximado, então era só substituir aí, né, 625 vezes o valor do π, 3,14 ou 3, e fazer o produto, né, que é a multiplicação, e encontrar outro valor. Mas nessa nossa questãozinha nós vamos deixar dessa natureza. Então a área vai ser 625π, certo? Centímetros quadrados. Beleza? Então vamos para a questão de número 7. Sétima questão diz o seguinte: qual é a área da região retangular cuja medida são 24 metros por 12 metros,5? Olha, gente, ó, essa questão é muito simples, né? Que já foi resolvido questões semelhantes a essa nesta aula. Então você vai dizer, professor, é só o produto, é multiplicar 24 por 12,5 que encontramos o resultado. É isso mesmo, nós temos aqui a figura. Nós temos aqui um retângulo, beleza? Onde nós temos aí a base e a altura especificada. A fórmula A é igual a B vezes H. Então é só colocar na fórmula 24 vezes 12,5. E multiplicando 24 vezes 2,5, nós vamos ter aqui 300 metros quadrados. Metros, porque nossa grandeza é o quê? M de metros. Então, metro vezes metros, metros quadrados. Simples assim, que venha a 8ª questão.
Na oitava questão nós temos aí o seguinte. É uma questão com um contexto maior, mas bem tranquila. Vamos nós. Um terreno retangular tem 8,4 metros por 15 metros e está sendo gramado. Sabendo que 1 quilo de semente de grama é suficiente para gramar 3 metros quadrados do terreno. Quantos quilos de semente de grama são necessários para gramar o terreno todo? Tá, beleza? Então, questãozinha parece questão de SPAES, né? Então vamos tentar aqui resolver essa questão. Primeiramente, gente, ó, com calma. Se tiver dificuldade, o que é que faz? Desenha a figura. Já sei o que é base, já sei o que é altura. Faço todo o processo, ó, base vezes a altura. Nós vamos ter que a área vai ser 15 vezes 8,4. E aqui nós vamos ter aqui, né, que a área vai ser igual a 126 metros quadrados. Isso aqui é a área, ele não quer a área. A pergunta, ele diz aqui, ele nos dá as informações, ele quer saber quantos quilos de semente de grama são necessários para gramar o terreno todo. Ok? Então veja bem, ó. A princípio, o que poderia fazer? Isso aqui é a área. Ele sabe que 3 metros, né, 1 quilo dá para 3 metros. Então nós podemos fazer uma regra de 3 simples, de comparação. Existe outra maneira. Você poderia pegar aí 126 e dividir por 3, tranquilo. Mas de onde foi que veio isso? Então eu fiz uma maneira bem didática para ver aí esse processo comparativo. Olha, temos aqui, ó, regra de 3 simples. Na regra de 3 simples nós vamos ter aqui, ó, eu tenho 1 quilo, tá certo? 1 quilograma, né? Tem 1 quilograma, que esse quilograma ele é o suficiente para 3 metros quadrados. Então, o quilograma ele é suficiente para isso aí, ó, 1 quilo. Aí eu vou, rapaz, então, quantos quilogramas será necessário para aí 126 metros quadrados? Olha, veja bem, olha, a gente estava aqui no processo dentro da geometria, estamos entrando no processo daqui da álgebra, tá certo? Nós vamos entrar aqui na equação. Então, a geometria e a álgebra sempre andam junto aí, né? Para poder atender às nossas necessidades. Então, vejamos, gente, olha. Isso aqui vai nos dar uma proporção. Então, proporção podemos dizer que é a igualdade entre duas razões. Razão é uma fração e toda fração é uma divisão, veja aí. Então, a matemática, né, no nosso cotidiano. Então, nós temos o seguinte. Eu coloquei uma expressão algébrica, A dividido por B é igual a C dividido por D. Onde nós vamos ter o produto dos extremos pelos produtos dos meios. Então nós temos os extremos B e C e temos aqui os meios A e D. Então dessa natureza, nós vamos fazer logo aqui, olha, é o seguinte, ó, os extremos. Então vamos multiplicar x vezes 3. Então x vezes... Aí depois nós vamos multiplicar quem, olha, os meios, que vai ser 1 vezes 126. Então, nessa natureza, nós vamos ter, olha, certo? 3x vai ser igual a 126 vezes 1. Então, 126 vezes 1 é o próprio 126. Tá, beleza? Aqui, um pouquinho para cá. Então, nesse caso, nós vamos ter, olha, que 3x, só o x, ele vai ser igual a 126 dividido por 3, porque esse processo, uma regra prática que nós matemáticos temos, ele vai passar dividindo. Então, 126 dividido por 3, nós vamos ter 42 kg, certo? Ele será necessário 42 kg para poder gramar essa área de 126 metros quadrados. Beleza? Então, vamos para a nossa próxima questão. Vou passar para o local onde estava. Questão de número 9. Qual é a área de um triângulo retângulo cuja hipotenusa mede
13 centímetros e um dos catetos mede 5. Então é uma questão bem complexa, né, que requer conhecimentos, né, lá do triângulo retângulo. Né? O triângulo retângulo tem um ângulo reto. Assim nós vamos ter o seguinte, ó, solução. Bom, vamos conhecer esse triângulo retângulo. Ou vamos aí, né, relembrar. Hipotenusa é o maior lado e os outros dois lados são cateto. Então nós temos aí um triângulo retângulo, um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Então nós temos hipotenusa é o maior lado desse triângulo, tá certo? Então dentro da figura, o que é que a gente vai fazer? Ó? Nós temos aqui, foi refeita essa figura, eu vou colocar aqui o valor da hipotenusa, tá certo? E como ele tem a altura, tá certo? Com um triângulo, para me calcular de um triângulo, eu tenho aqui, ó, base vezes altura. Então, se essa altura, ela já tem aí, que é praticamente, vamos ver aqui, vamos supor que é um cateto. Eu poderia também, esse 5C, aí, aliás, não poderia por motivo, né, desse triângulo ser um triângulo, né, pitagórico. Então, nós vamos ter que o cateto que nós vamos encontrar é a base. Certo? Então, olha, vamos lembrar um pouco aqui do Teorema de Pitágoras. Tá certo? Então, no Teorema de Pitágoras, nós vamos ter o seguinte, ó. O valor da hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Isto é, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Assim, nós vamos ter que a hipotenusa é 13. Nós já temos um cateto, que é 5. Então, 13 ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então, 13 vezes 13, né, dá 169. É igual a cateto ao quadrado mais 25, porque 5 ao quadrado é 5 vezes 5. Assim, vamos ter que o 25 é para o lado da igualdade constitucional oposta, é uma regra bem que nós matemáticos temos. Então, 169 menos 25, nós vamos ter aqui 144 é igual a cateto ao quadrado, certo? Então, o que nós vamos fazer? Vamos colocar o radical em ambos os membros, tá certo? Vamos colocar radical em ambos os membros, certo? De maneira mais, diria, né, mais coerente. E aqui nós vamos cancelar, olha. Como é ao quadrado, esse 2, né, que é raiz quadrada de cateto ao quadrado, ele vai cancelar com esse 2. Então, o radical ele vai desaparecer. Então, ficaria só o seguinte, ó, ficaria dessa natureza. Raiz quadrada de 144 é igual a cateto. Assim, nós vamos ter que 12 é igual a cateto, ou seja, o cateto da base é igual a 12. Então, encontramos aí a nossa base. Como foi encontrada a nossa base, então vamos aqui fazer o cálculo. A área vai ser igual a base vezes a altura. A nossa altura é 5, então a nossa base é 12. Então, 12 vezes 5 nós sabemos aí que é 60, dividido por 2, nós vamos ter aí 30 centímetros quadrados. Tá, beleza? Então, tem 30 centímetros quadrados, centímetro vezes centímetro, centímetros quadrados. Então, ela pede qual é a área desse triângulo. Então, esse triângulo vai ter 30 centímetros quadrados de área. Ok, gente? Beleza? Vamos para a questão de número 10. Então, a questão de número 10, né, nos diz aí que um trapézio tem base que mede 30 centímetros e 21 centímetros. Sabendo que a altura deste trapézio mede 16 centímetros, determine a sua área. Então, aqui nós temos aquela mesma figura. Né? Colocando aqui a expressão, vai ficar 30 mais 21 vezes 16, porque é a base maior mais a base menor. Então, daria 51 vezes 16. 51 vezes 16, vamos obter aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou cancelar, eu vou dividir 16 para facilitar nosso cálculo. 16 dividido para 2 dá 8, beleza? Então, agora nós vamos pegar só 51 e multiplicar por 8. Então, 51 multiplicado por 8, nós vamos ter aqui 408 centímetros quadrados. Então, a área desse trapézio é 408 centímetros quadrados.
beleza? Então, minha gente, estamos chegando ao final da nossa aula. Espero ter ajudado, certo? Não se inscreva aí, não se esqueça aí de guiar você até a nossa próxima aula, certo? Fique sempre aí dando uma olhadazinha no nosso canal do YouTube aí, Mate Matemática, do professor Antônio Marques. E deixo aqui para vocês um grande abraço e bons estudos. Então, tchau, fique com Deus.